Uma exposição traz diversas capas impressas da folhinha penduradas por 2 barbantes. Algumas delas balançam suavemente. 4 crianças circulam pela exposição observando as edições. Há uma cortina cinza contornando o fundo da sala e no chão há um carpete claro. Era um caderno para falar de política, economia, arte, cinema, música, sexo. Dependendo do tema, eu chamava logo o melhor da área. Ao fundo, uma menina olha para uma capa e o menino segura uma capa com um Minion. Crianças circulam pela exposição. A gente teve a chance de entrevistar os 4 primeiros colocados nas eleições. As crianças queriam saber, você vai acabar com a pobreza? Você vai tirar as crianças do farol? Você vai construir parques de piscinas? Elas não estavam interessadas em índices, em programas, elas queriam saber por que existia bandido. Então, quer dizer, a coisa era essencialmente diferente. Como que a gente vai explicar para a criança uma coisa que a gente não está entendendo? Não, mas vamos falar que seja, que a gente não está entendendo, que for possível conversar com elas. Eu acho que a palavra de ordem foi o respeito. Respeito à criança. Eu posso falar um negócio? Pode falar, sempre. O direito de saber sobre qualquer assunto. É obrigação do adulto saber falar com a criança, e não a criança entender a linguagem do adulto. Se a gente for comparar com a comunicação que se fazia para as crianças nos meios de comunicação, a folhinha estava avançada para o seu tempo. Sentado, Maurício de Souza está sorrindo. Maurício, você achava que a folhinha podia durar tanto tempo? Eu nunca tive dúvida. Eu via o resultado. De costas e em pé, a menina O lê. jornal A Vida da Criança Folhinha. Folhinha 60. Close em uma carteirinha do Clube da Folhinha, emitida em 15 de outubro de 63, com uma foto em preto e branco de um menino branco. Eu era um moleque que gostava de ler. Eu lia muito a Folha, o folhão. Aí, de repente, no meio disso Gabriel tudo, Prioli, jornalista. surge caderno infantil, Folhinha. Começou em 1963. Nesse mesmo ano, eu me transformei em sócio do Clube da Folhinha. Exibe a carteirinha. E foi na Folhinha que logo depois eu assinei o primeiro texto na minha vida em jornal, que foi esse poeminha aqui. Se eu fosse um passarinho. Segura um recorte do jornal com um desenho de um pássaro. Coloca os óculos de leitura. Gabriel Prioli Neto, 10 anos. No domingo, 19 de janeiro de 1964, na Folhinha de São Paulo. Na parte de trás do recorte, uma história em quadrinhos assinada pelo Maurício de Souza traz o diálogo entre um cachorro e um coelho. Na exposição, destaque para uma capa antiga da Folhinha que traz os personagens Mônica, Cebolinha e Bidu de frente para uma garotinha de vestido. Sentada na redação, Marcela Franco, editora da Folhinha. A Folhinha surgiu há 60 anos. Ela foi criada pela Lenita Figueiredo, que trabalhava aqui na Folha. E ela teve a ajuda do Maurício de Souza. Fotos antigas de Lenita e Maurício trabalhando. Inclusive, vários dos personagens do Maurício nasceram nas páginas da Folhinha. Maurício de Souza, cartunista, um senhor de cabelos grisalhos. Se eu sentar hoje aqui com material de desenho e tiver uma notícia, uma coisa acontecendo e tudo mais, a partir disso eu faço uma história. Na exposição, uma menina branca aponta para a capa da folhinha pendurada. Amarela. E short azul. Uma menina branca mais baixa, um menino branco e outro preto se aproximam para ver. E a Mônica tá com... Maurício. A Folhinha lançou os meus personagens. O Sansão era muito diferente. Se não houvesse a Folhinha, eu não estava falando essa história toda com você aqui hoje. Marcela. A Folhinha, quando ela começou, a ideia principal era ser entretenimento para criança. Depois, com o passar do tempo, entendeu-se que a Folhinha também poderia ser um caderno de informação para a criança. Então, era como se fosse a porta de entrada do leitor criança para o jornal. Na exposição, o menino branco pega a menina branca mais baixa no colo. Ela olha fixamente para a capa da Mônica na folhinha. 87. Isso aqui é antiga. A menina mais alta estala os dedos. Bel Krans, editora de 85 a 87. Quem me convidou para editar a Folhinha foi o Otávio. Foto em preto e branco de Otávio Frias Filho. Nessa época, eu tinha 24 anos. Foto em preto e branco de Bel. Eu mesma era uma criança, né? Para mim foi primordial o lançamento do manual de redação da Folha e todo o projeto editorial da Folha enquanto jornal que o Otávio trouxe. O manual de redação preconizava a imparcialidade, a transparência, a verdade, o respeito, o leitor acima de tudo. E é isso que eu fiz na Folhinha.
criei um projeto em que o que havia de mais importante era o leitor, no caso o leitor mirim, não era o pai nem a mãe, era o meu leitor. Criança segurando a folhinha. Laura Matos, editora de 2011 a 2016. Hoje a gente chama de protagonismo infantil. Naquela época não tinha muito esse nome, mas era respeitar a criança como um ser que pensa, que pode refletir, que pode trazer aquele conteúdo que a gente vai trabalhar junto com ela para ela mesma. Sentado, o menino preto segura o jornal dobrado. Mônica Rodrigues, editora de 87 a 2004. Eu sabia que a folhinha era um projeto de Otávio. Ele gostaria, ele tinha um desejo de que as crianças pegassem a folhinha e lessem a folhinha sozinha, sem a ajuda dos adultos. A menina mais baixa lê olhando para cima. Viajou até os Estados Unidos com um grupo de crianças brasileiras para brincar de astronauta na NASA. Imagem desfocada passeia pelas diversas capas penduradas na exposição. Bel. A gente falava dos temas que qualquer outra publicação para adulto fala, só que de forma didática, sem tati-bitate, e vamos fazer jornalismo. Parece uma vaca gigante verde com manchinha rosa. Capa atrás, um monstrengo chamado inflação. Parece uma pessoa, um adulto que fica trabalhando o dia inteiro, tipo meu pai, que virou uma gosma. Gabriela Romeu, editora adjunta, 2006 a 2011. Gostava muito de fazer a folhinha, né? Eu brinco que era meu quintal, assim. A gente podia criar muito, ir para muitos lugares, assim, né? Mônica. Do que as crianças gostavam de falar, a gente ia atrás. Não tinha teatro comentado, tinha livro, porque não podia ter brinquedo. A menina mais alta lê uma capa. Fabricantes das bonecas disputam preferência das meninas. A folhinha conversou com 294 crianças para saber qual das bonecas cada uma escolhe. Colocaram a Barbie e a Suzy para brigar. Mônica. O Gugu Liberato inventou de trazer para o Brasil um brinquedo que era assim, era um camarãozinho que você comprava um aquário e você botava na água e ele vivia. A minha pergunta aos biólogos era: existe alguma possibilidade, ainda que mínima, de a gente jogar esse bicho no esgoto, ele sobreviver e provocar, talvez, uma mutação? E ele disse que existia, os biólogos não mentem. Então, eu peguei e usei a informação do biólogo. E aí foi um escândalo, porque o IBAMA proibiu o brinquedo. Agora imagine, e as crianças que já tinham comprado o brinquedo? Manchete de 8 de maio de 98. Estrela suspende venda do Tríops no Brasil por ordem da Justiça. Gabriela. Entre as pautas que eu gostava muito de fazer, eram as pautas que traziam as realidades infantis. E isso para mim era fascinante, assim, poder ir pro Oiapoque e contar como eram as crianças lá. Foto de um menino de pele escura dentro de um rio. Se a gente estava num jornal nacional, a gente precisava trazer a criança de muitos Brasis. E com esse desafio, a gente fez na folhinha o mapa do brincar. Nessa época, quem era editora era a Patrícia Trudes da Veiga. Eu falei: Patrícia, vamos chamar as crianças para que elas contem sobre o que elas brincam. A gente recebeu 10 mil cartas, e-mails, desenhos. Eu sei que era esse número de 10 mil. Capa da folhinha, mapa do brincar. Um menino de bermuda está pendurado no galho de uma árvore. Junto com brincadeiras que eram, sim, do universo eletrônico, vinham essas outras brincadeiras que não são das décadas passadas, né? São de muitos tempos, né? Atravessam a humanidade, assim, porque são gestos Fotos de crianças brincando. Do ser humano. Bel. Capas fortes, por exemplo, foi uma sobre sexo. E aí foi uma comoção, né? Porque era o Geraldinho se olhando do espelho, abrindo a calça e olhando... As caras de surpresa. Né? E falando de pinto, de peito, de pelo. Coça a testa. Mas era didático e era de verdade, não tinha sacanagem, só era engraçado. Na exposição, destaque para a capa Paz em Perigo. Depois, outra sobre não ao racismo. Laura. Acho que a criança, na casa, né, na escola, ela está discutindo aqueles assuntos que o país está discutindo em geral, né? Tem muito adulto, adolescente, criança que sofre por isso. Tem que botar meio que... parar com isso. Isso. Uma forma de falar, né? O menino preto com dreads caminha entre as capas. Os estão com problemas, eu concordo. A menina mais alta lê outra capa. Na verdade, as pessoas que estão problemáticas com vídeos.
Ninguém tem problema nenhum, só as pessoas que fazem preconceito com a lei. Laura. Então é política, é uma coisa mais pesada, é um atentado, é uma questão de comportamento, é uma lei. Chega sempre na criança aquele tema importante da semana. O Brasil vivia aquela etapa do mensalão e falava-se disso, né, todos os dias, o tempo todo no jornal. Então a gente resolveu fazer um Explique o Mensalão para as crianças, né? Por Zoom, Silvia Colombo, editora de 2004 a 2006. Teve um glossário de política feito pelo Otávio para crianças. Ele se pautou. E ele trabalhou tipo uma semana inteira com isso, um negócio de não se imaginar para um cara que era tão ocupado com todas as áreas do jornal, né? Cada dia ele fazia corrigia, enfim, consultava especialistas para saber se estava bem escrito para uma criança de 5, 6 anos. Sentadas sobre o carpete, muito. As crianças mexem na folhinha. Repórter, para que serve o jornal impresso? O que vocês acham? Uai, pra gente ter as notícias em dobro. Concentrada, a menina mais baixa lê atentamente o suplemento. Tem um Marcela conceito Franco. Que a Folhinha segue, que é o conceito de educação midiática, né? Educação para a comunicação. Então, a gente entende que a Folhinha, ela é importante para que essas crianças, elas aprendam a consumir notícias. Ela vai saber ler o título, quem escreveu, vai saber da importância do trabalho do jornalista, onde que é uma fonte confiável, onde que não é uma fonte confiável, quais são os signos que ela tem que buscar para saber que aquela notícia é uma notícia confiável ou não. A gente faz rodas de conversa, né? A Folhinha visita escolas para conversar com as crianças, para mostrar o jornal físico ali na mão. Fotos de Marcela numa sala de aula. A Folhinha é publicada no impresso e no online. Essa forma impressa, ela é muito importante, porque a criança vai ter esse contato tátil com o jornal. Vai poder brincar, vai poder rabiscar, vai poder recortar, vai poder fazer o que ela quiser, porque é o jornal dela. Gabriela Romeu. Esse gesto de abrir o jornal e ler é bastante significativo. Eu acho que o digital, o online, ele vai para um outro lugar mesmo, né, de leitura. E ele é um outro convite, ele faz outros convites, possivelmente, assim. Essa leitura, né, que um livro convoca, que um jornal, que uma revista, né, que é o impresso, é uma leitura que ela é mais imersiva. A leitura no impresso, ela convoca uma verticalidade, assim, que é super importante, né? Em termos de leitura, assim, tem estudos sobre isso, assim, é super importante em termos de leitura e de formação leitora, porque a Folhinha, ela não forma só leitor de jornal, ela forma leitor de mundo. De frente para a janela, as crianças olham diversos prédios. Créditos na tela. Mais informações visuais na descrição desse vídeo.